Sabia que tem decoração que hoje parece moderna, mas em pouco tempo pode deixar a sua casa com cara de velha? Por isso hoje no Pecados Decorativos, eu vou te mostrar 10 coisas que como decoradora eu vejo envelhecendo as casas por aí. Calma, eu não quero ver você tentando melhorar a casa e caindo nesses erros de decoração. A maioria é super fácil de resolver. Eu vou começar dizendo adeus ao falso que está tentando parecer caro. E aqui eu quero deixar uma coisa muito clara para evitar polêmica. Uma casa mais humilde pode sim ser extremamente bonita e bem cuidada, mesmo que tenha uma decoração simples. A real é que o problema acontece quando uma peça de má qualidade tenta parecer algo que ela não é. Um exemplo clássico são aqueles rolos de adesivo que a gente acha em qualquer loja na esquina. Ele tenta imitar mármore na cozinha, madeira nos seus móveis e cerâmica na sua parede, mas na primeira oportunidade que vê umidade, rasga rapidinho. Me conta se você já passou por isso e só jogou o dinheiro fora. Eu sei, o pior é aquele revestimento de placas que nem é tão barato assim, mas fica super falso porque repete exatamente o mesmo desenho em toda a parede. Mas então o que a gente faz? Às vezes é muito melhor deixar a superfície simples e lisa e focar em melhorar outras coisas que falaremos mais adiante. Quer ver só como simples funciona? Uma cerâmica tradicional e bem acabada pode funcionar incrivelmente bem ao invés de uma falsa. Ou uma parede lisa bem pintada em um tom aconchegante é 1000 vezes melhor do que um revestimento tentando imitar pedra. E não é sobre mandar embora todo o plástico da sua casa. Isso seria completamente fora da realidade da casa brasileira. É sobre escolher coisas que não precisem fingir que são caríssimas para funcionarem bem. Simples assim. Agora vamos imaginar que você vê aquele espaço montado. É o sofá, a poltrona, o rack, a mesa, os móveis, tudo combinando. E aí você pensa, é isso, eu vou fazer igual. E eu entendo, viu? É muito mais fácil copiar uma decoração pronta do que passar tempo tentando descobrir o que combina com o que na sua casa. Só que existe uma diferença enorme entre combinar e deixar tudo igual. Sabe por quê? Quando toda a decoração e móveis são parecidos, a casa fica igual uma vitrine de móveis que talvez não tenha nada a ver com você. E aqui no Decore a gente te mostra que casa bonita não é a mais cara, mas a que tem a sua cara. Aí você me pergunta, tá, Fábia? Mas se a minha sala já tá assim, eu preciso trocar tudo? Claro que não! Tudo que tá aí foi conquistado com muita dedicação. Mas se você tá planejando renovar esse espaço ou quer dar uma cara nova pro ambiente, é aqui que entra o segredo das escolhas inteligentes. Olha para essa sala que tá na tela. Tá vendo que é tudo muito parecido? Móveis, cadeiras, estofados. Se você tiver a oportunidade de investir numa peça nova, em vez de comprar a poltrona do mesmo conjunto do sofá, escolha uma poltrona com um desenho diferente. Pode ter um pé de madeira ou uma cor que dê um contraste bonito. Ah, e a mesa de centro, usa ela num tom de madeira ligeiramente diferente do rack. Agora, se você quiser transformar sem trocar o móvel principal, você resolve isso no entorno. Coloca uma iluminação charmosa de apoio, traz plantinhas de verdade e brinca com almofadas e mantas de texturas diferentes. Viu a diferença? A sala deixou de parecer uma loja e vira um ambiente com cara de casa bem vivida. Pensa comigo, na natureza tudo é diferente, os galhos, as árvores, as pedras, e é justamente essa mistura que deixa a paisagem linda. Então por que na sua casa teria que ser tudo igualzinho, né? Agora da sala a gente vai pro quarto. Tem uma situação super comum. Você compra uma roupa de cama linda, aí pensa que precisa de almofadas exatamente do mesmo jeito, depois acha que a cortina precisa ser igualzinha à almofada e quando percebe montou um quarto inteiro com uma única estampa. Repetir tudo exatamente igual deixa o ambiente pesado, assim como sair misturando estampas sem ter uma paleta guia também vira uma bagunça. Dica de design: escolha uma base neutra que será a sua cor guia e brinque com as texturas. Misture o algodão, o linho, uma manta de tricô, almofadas com tramas diferentes e uma cortina discreta. O quarto ou qualquer outro ambiente vai ficar 1000 vezes mais interessante quando parecer que as peças foram combinadas aos poucos, com calma, seguindo essa cor guia. Guarda bem essa ideia, porque ela vai voltar daqui a pouquinho em uma escolha que pode custar bem caro para o seu bolso. Agora vem um dos erros mais perigosos, porque ele acontece sem ninguém sequer notar.
Você tá lá tranquilamente mexendo no celular e começa a aparecer repetidamente uma tendência de decoração, até que você começa a pensar: nossa, eu preciso disso na minha casa, porque você simplesmente viu aquilo tantas vezes. Isso aconteceu com as placas de ripado, com aquele monte de luzes de LED espalhadas e seguidamente acontece nas cores do ano. Mas será que precisa mesmo? Antes de copiar uma tendência, principalmente se for caro ou difícil de remover depois, faça essa pergunta: se eu nunca tivesse visto na internet, eu escolheria realmente isso para minha casa? Se a resposta for sim, ótimo! Agora, se você ficou na dúvida, espera. Uma ideia: leve essa tendência para uma peça pequena. Pode ser uma almofada, uma pintura de parede ou algo que você consiga trocar sem sofrer depois. Porque tendência é ótima quando entra na sua casa como convidada. O problema é quando ela chega, pega a chave e resolve morar lá, não é verdade? E espera que daqui a pouco a gente vai falar justamente de escolhas que envelhecem a casa porque tentam demais parecer atuais. Esse pecado decorativo parece super inocente. Você quer uma casa que lembre a praia, aí enche a sala de concha, âncora, barquinho e por aí vai. Quer um banheiro relaxante, aí aparece o quadro de pedras empilhadas, o bambu e aquela plaquinha escrito Relax. Só que existe uma diferença gigante entre criar uma atmosfera e explicar a atmosfera. Uma casa não precisa gritar praia. Ela pode trazer essa sensação através da madeira, das fibras naturais, dos tecidos leves de linho e até dos tons azul e areia. Você sente a praia no ar, sem precisar encontrar uma âncora pendurada na parede. E isso vale para qualquer estilo. Quer uma cozinha com toque rústico? Não precisa entulhar a bancada com galinhas em tudo. Quer uma sala acolhedora? Não precisa de plaquinha dizendo lar docilar. Não é para jogar fora o que você já tem. Se você ama um objeto, continue usando. Não é que esteja errado. Tudo depende da forma como você usa. Me diz, você já comprou algo só porque era tendência e hoje se arrepende? Comenta aqui embaixo, eu quero saber se estou no caminho certo. Ok, já falamos de alguns hábitos bem comuns, mas continua aqui porque o que vem agora vai te ajudar a não jogar dinheiro fora. Prepara aí, porque os próximos erros é onde eu vejo as pessoas gastando com coisas que vão enjoar rapidinho, e eu não vou deixar você fazer isso. A primeira delas é a cortina. Já viu essas modinhas das cortinas que parecem ter saído de um palácio? Sim, é essa mesmo. Ela é cheia de dobras e tem muito tecido brilhante. Esse acabamento tenta parecer chique, mas não entra nessa, porque esse tipo de cortina, desculpa, é super cafona e fica disputando atenção com tudo. Se você não pretende ter uma casa que parece um palácio de rainha, o que funciona de verdade é um tecido com caimento fluido, com aparência fosca e uma boa textura. O linho e as misturas de linho não são cortinas caras e são excelentes escolhas na maioria dos estilos de decoração e conseguem esse efeito mais natural. Uma peça simples de boa estrutura bem instalada é 1000 vezes melhor do que aquela cortina toda cheia de detalhes. Mas ainda não acabou. Talvez essa próxima você ainda use. A mesa de jantar é o coração da casa, onde a família se reúne para comer e conversar. Mas muita gente ainda gosta de cobrir a mesa com aquela toalha de plástico por cima para proteger o móvel. Sendo bem sincera, não tem nenhum mal nisso. Se você gosta, usa. Porém, o problema é que para proteger você acaba estragando a beleza da sua mesa de jantar. Por que eu acho o plástico ruim? No calor ele gruda no braço, faz barulho quando você mexe nos pratos e tira todo o prazer de uma boa refeição. É uma tristeza guardar a sua mesa tão bonita só para visitas e comer em cima do plástico todo dia. Quem mora na sua casa merece o melhor visual sempre. Mas como resolver sem estragar a mesa? Dá para trocar o plástico por opções baratas e práticas. Uma delas é o lugar americano. Aqueles tapetinhos de bambu de tecido que protegem o prato e deixam o resto da mesa aparecendo. Outra é a toalha de tecido impermeável. Se precisar mesmo usar, escolha uma de algodão. Elas têm um caimento bonito de pano, mas funcionam como plástico na hora de limpar. Prefiro usar cores lisas para combinar com a sua decoração. Me diz se você concorda. Dá para pensar em mudar isso? Bom, agora eu vou falar de uma cor que dominou absolutamente tudo durante anos. Será que você tem ela por aí? Ele tomou conta da decoração até 2022 pelo ar moderno que inspirava. Se você pensou no cinza, acertou.
Espera, antes que você olhe para o seu piso ou a parede e pense, pronto, agora eu errei tudo. Calma, o problema não é ter cinza, o problema é quando tudo é cinza. Piso, parede, sofá e, para completar, aquela iluminação fria de teto. Parece que um dia nublado resolveu se mudar para dentro da sua casa. Se o seu piso é cinza, você não precisa mudar. A solução é aquecer o restante da decoração. E como você faz isso? Primeiro, traga elementos em madeira e fibras naturais. E aposte em tecidos em tons bege, em areia e até o caramelo. E se você ainda vai escolher os acabamentos ou o piso, vale a pena pensar se realmente quer repetir essa combinação difícil em tantos lugares. Uma casa neutra pode ser extremamente elegante, mas o problema é quando ela fica tão acinzentada que chega a parecer que alguém apertou o botão sem cor. E agora nós chegamos aos 2 últimos pecados. E aqui a conversa fica ainda mais importante, porque eles não têm a ver só com uma peça isolada. Tem a ver com a forma como você está planejando a sua casa inteirinha. Tanto faz se for casa nova ou reforma. Esse erro acontece principalmente quando a gente começa a pesquisar sobre decoração. Você vê aquela casa maravilhosa em uma foto e pensa, é isso, eu quero a minha casa exatamente assim. Aí você compra uma peça, depois outra e mais outra, tudo dentro daquele estilo. Só que sem perceber você parou de escolher o que realmente gosta e começou apenas a tentar reproduzir uma imagem pronta. Por exemplo, hoje o estilo do momento é o Japandi. Agora surge outra tendência com um nome bonito. Aí depois você olha para sua própria casa e se pergunta, mas por que parecia tão lindo na foto e aqui eu enjoei? Isso é porque a casa daquela pessoa foi construída a partir da vida dela. Você está tentando reproduzir o resultado final sem ter a mesma história por trás. Por isso, use os estilos como referência. Você pode sim gostar de uma sala moderna e manter aquele móvel antigo de família. Pode ter uma base neutra e colocar uma cadeira colorida. Pode também misturar madeira, metal, cerâmica e aquela lembrança especial que você trouxe de uma viagem. É isso que traz identidade. Uma casa interessante não precisa saber responder qual é o estilo dela em uma única palavra. Ela precisa parecer que alguém mora ali de verdade e fez escolhas com o coração. E chegamos ao 10º pecado. E talvez ele explique vários dos outros. A pressa de querer terminar a casa de uma vez só. Eu sei que você quer olhar para a casa e finalmente dizer, agora tá pronta. Só que uma casa interessante dificilmente nasce pronta. Ela vai acontecendo. Você compra uma peça porque realmente precisa, depois encontra outra que se apaixona, ganha um item especial e descobre que determinado canto fica muito melhor vazio e troca o que não funcionou. E dar esse tempo é completamente diferente de deixar a sua casa abandonada ou inacabada. É dar espaço para ela ganhar a sua personalidade. Às vezes é muito melhor passar 3 meses olhando para uma parede vazia do que comprar um quadro qualquer da promoção só para preencher o espaço. E guarda essa frase que eu gostaria muito que você levasse desse vídeo. Uma casa não fica mais bonita quando você termina de comprar. Ela fica mais bonita quando ela parece um pouco de você. Então, se durante esse vídeo você foi lembrada de alguma coisa que tem aí e hoje nem sabe mais por que comprou, não precisa sair trocando tudo. O objetivo do quadro Pecados Decorativos não é fazer você olhar para sua casa e desgostar do que tem, mas sim te ajudar a enxergar o que antes passava despercebido para fazer escolhas mais conscientes a partir de agora. E se você chegou até o final do vídeo, coloca nos comentários qual o tema de pecado decorativo você quer ver no próximo episódio, móveis ou cores. Comenta aqui para eu saber que você quer continuar esse papo comigo. Aproveita e clica nesse vídeo que está aparecendo aqui do lado para continuar assistindo aos conteúdos do canal. Um beijo grande e até mais!